Missa dos Santos Óleos e da Unidade, prelúdio do Tríduo Pascal. Acompanhemos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Partindo deste versículo, começou a pregação de Jesus e, do mesmo versículo, partiu a palavra que hoje escutamos. Portanto, no princípio está o Espírito do Senhor. E é sobre ele que hoje quero refletir convosco, queridos irmãos, sobre o Espírito do Senhor. Porque sem o Espírito do Senhor não há vida cristã e sem a sua unção não há santidade. O Espírito é o protagonista e é bom hoje, no dia do nascimento do sacerdócio, reconhecer que Ele está na origem do nosso ministério, da vida e da vitalidade de cada pastor. Com efeito, a Santa Mãe Igreja ensina-nos a professar que é o Espírito Santo que dá a vida, como afirmou Jesus quando disse, é o Espírito quem dá a vida. Ensinamento retomado pelo apóstolo Paulo, quando escreve que a letra mata, o Espírito, ao invés, dá a vida. E falou da lei do Espírito que dá a vida em Cristo Jesus. Sem ele, nem sequer a Igreja seria a esposa viva de Cristo, mas, no máximo, uma organização religiosa, mais ou menos boa. Não seria o corpo de Cristo, mas um templo construído por mãos de homem. Então, como edificar a Igreja, se não a partir do fato de sermos templos do Espírito Santo que habita em nós? Não podemos deixá-lo fora de casa ou arrumá-lo em qualquer área devocional. No centro. Precisamos diariamente dizer, vinde, porque sem a vossa força, nada há no homem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Cada um de nós pode dizer, e não é presunção, mas realidade, já que cada cristão, e de modo particular cada sacerdote, pode fazer suas as palavras que se lhe seguem, porque o Senhor me consagrou com a unção. Irmãos, sem mérito nosso, por pura graça, recebemos uma unção que nos fez pais e pastores no povo santo de Deus. Detenhamo-nos, pois, neste aspecto do Espírito, a unção. Depois da primeira unção, que aconteceu no ventre de Maria, o Espírito desceu sobre Jesus no Jordão. Em seguida, como explica São Basílio, cada ação de Cristo gozava da compresença do Espírito Santo. Pois, com o poder daquela unção, ele pregava e realizava sinais em virtude daquela unção, emanava dele uma força que a todos curava. Jesus e o Espírito trabalham sempre juntos, como se fossem as duas mãos do Pai, que, estendidas para nós, nos abraçam e levantam. E por eles foram marcadas as nossas mãos, ungidas pelo Espírito de Cristo. Sim, meus irmãos, o Senhor não se limitou a escolher-nos e chamar-nos, mas infundiu em nós a unção do seu Espírito, o mesmo que desceu sobre os apóstolos. Irmãos, nós somos ungidos. Fixemos, então, o nosso olhar nos apóstolos. Jesus escolheu-os e, à sua chamada, deixaram os barcos, as redes, a casa. A unção da palavra mudou-lhes a vida. Com entusiasmo, seguiram o Mestre e começaram a pregar, convencidos de que, depois, realizariam coisas ainda maiores, até que chegou a Páscoa. Parece que, então, tudo ficou suspenso. Chegaram a negar e abandonar o Mestre. Nós temos medo, somos corajosos em nossa própria vida.
chegaram a negar e abandonar o Mestre, Pedro por primeiro. Puderam dar-se conta do grande desajustamento entre e compreenderam não tê-lo entendido. A frase "não conheço este homem", que Pedro alegou no pátio do sumo sacerdote depois da última ceia, não é mera defesa impulsiva, mas uma admissão de ignorância espiritual. Ele e os outros talvez estivessem à espera de uma vida de sucessos, atrás de um Messias que arrastava multidões e fazia prodígios, mas não reconheciam o escândalo da cruz que esfarelou as suas certezas. Jesus sabia que eles sozinhos não conseguiriam e por isso prometeu-lhes o Paráclito. E foi precisamente aquela segunda unção no Pentecostes que transformou os discípulos, levando-os a apacentar o rebanho de Deus e já não a si mesmos. E esta é a contradição a ser resolvida. São pastores do povo de Deus ou de mim mesmo? O Espírito que ensina a estrada. Foi aquela unção de fogo que extinguiu uma religiosidade centrada neles mesmos e nas próprias capacidades. Acolhido o Espírito, evaporam-se os medos e as hesitações de Pedro, Tiago e João, consumidos pelo anseio de dar a vida, deixam de procurar lugares de honra. O carreirismo nosso, irmãos, hein? E outros deixam de estar fechados e temerosos no cenáculo, mas saem e tornam-se apóstolos pelo mundo. É o Espírito que muda o nosso coração, a colocar-nos num nível diferente. Irmãos, um itinerário semelhante abraça a nossa vida sacerdotal e apostólica. Também para nós houve uma primeira unção, com início numa chamada cheia de amor que nos arrebatou o coração. Por ela, soltamos as amarras e, sobre um genuíno entusiasmo, desceu a força do Espírito que nos consagrou. Depois, segundo os tempos de Deus, havia de chegar para cada um a etapa pascal, que marca a hora da verdade. Trata-se de um momento de crise que possui várias formas. A todos, hein? Mais cedo ou mais tarde, se dá a experimentar desilusões, cansaços e fraquezas, com o ideal que parece diluir-se perante as exigências da realidade, substituído por uma certa rotina e algumas provações difíceis de imaginar antes fazem aparecer a fidelidade mais incômoda do que outrora. Esta etapa, esta tentação, esta provação que todos nós tivemos, temos e teremos, esta etapa representa um cume decisivo para quem recebeu a unção. Dele pode-se sair mal, deixando-se planar rumo a uma certa mediocridade, arrastando-se, cansado numa normalidade cinzenta, onde se insinuam três perigosas tentações: a da acomodação, em que a pessoa se contenta com o que se pode fazer, a de substituição, em que se tenta recarregar o espírito com algo diferente da nossa unção, e a do desânimo, a mais comum, em que, insatisfeitos, se avança por inércia. E aqui está o grande risco. Permanecem intactas as aparências enquanto a pessoa se fecha em si mesma e conduz a vida na apatia. Sou sacerdote. A fragrância da unção deixou de perfumar a vida e o coração. E o coração, em vez de se dilatar, restringe-se, envolvido pelo desencanto. É uma destilação, é um destilado quando o sacerdócio lentamente vai escorregando no clericalismo. E o sacerdote se esquece que é pastor do povo e se torna um clérigo de Estado. Mas esta
Esta crise pode tornar-se também um ponto de viragem no sacerdócio, a etapa decisiva da vida espiritual, em que se deve efetuar a última escolha entre Jesus e o mundo, entre a heroicidade da caridade e a mediocridade, entre a cruz e um certo bem-estar, entre a santidade e uma honesta fidelidade ao compromisso religioso. No final desta celebração, será dado a vocês como um dom um clássico, um livro que trata deste problema. O segundo chamado. É um clássico do Padre Voyon que diz respeito a esse problema. Leiam-no. Todos precisamos refletir sobre este momento do nosso sacerdócio. É o momento abençoado em que nós, como os discípulos na Páscoa, somos chamados a ser bastante humildes para nos confessarmos vencidos por Cristo, humilhado e crucificado, e para aceitarmos iniciar um novo caminho, o do Espírito, da fé e de um amor forte e sem ilusões. É o Kairos, no qual se descobre que o todo não se reduz a abandonar o barco e as redes para seguir Jesus durante um certo tempo, mas exige ir até o Calvário, acolher a sua lição e fruto, e ir, com a ajuda do Espírito Santo, até o fim de uma vida que deve terminar na perfeição da caridade divina. Com a ajuda do Espírito Santo. É o tempo para nós, como foi para os apóstolos, de uma segunda unção. Tempo de um segundo chamado. Devemos ouvir esta segunda unção, em que se acolhe o Espírito, não sobre o entusiasmo dos nossos sonhos, mas na fragilidade da nossa realidade. É uma unção que mostra a verdade no mais fundo de nós mesmos e que permite ao Espírito ungir as nossas fragilidades, os nossos cansaços, a nossa pobreza interior. Então a unção volta a perfumar dele, não de nós. Neste momento, interiormente, estou recordando alguns de vocês que estão em crise, digamos assim, que se encontram desorientados e que não sabem como tomar o caminho, retomar o caminho nesta segunda unção do Espírito. Estes irmãos, a eles eu os tenho presente, simplesmente digo coragem. O Senhor é maior do que as suas fraquezas, dos seus pecados. Confie no Senhor e deixe-se chamar uma segunda vez, desta vez com a unção do Espírito Santo. A vida dúplice não o ajudará. Jogar tudo pela janela não é belo. Olhe para frente. Deixe-se acariciar pela unção do Espírito Santo. O caminho para isto de amadurecimento é admitir a verdade da própria fragilidade. A isto nos exorta o Espírito da verdade, que nos leva a olhar profundamente dentro de nós mesmos, a perguntar-nos: a minha realização depende da minha habilidade, da função que consigo obter, dos elogios que recebo, da carreira que faço, dos superiores ou colaboradores que tenho, das comodidades que me posso assegurar, ou depende da unção que perfuma a minha vida? Irmãos, a maturidade sacerdotal passa pelo Espírito Santo. Realiza-se quando Ele se torna o protagonista da nossa vida. Então, tudo muda de perspectiva, inclusive as desilusões e amarguras, também pecados, porque já não se trata de procurar aperfeiçoar-se ajustando qualquer coisa, mas de nos entregarmos sem nada reter para nós àquele que nos impregnou com a sua unção e quer descer até ao fundo de nós mesmos. Irmãos, redescobramos então que a vida espiritual torna-se livre e feliz, não quando se salvam as aparências,
e se coloca um remendo. Mas quando se deixa a iniciativa ao Espírito e, abandonados aos seus desígnios, nos dispomos a servir onde e como nos for pedido. O nosso sacerdócio cresce. Não cresce com remendos, mas por transbordamento. Se deixarmos agir em nós o Espírito da Verdade, guardaremos a unção, custodiar a unção, porque virão à luz do dia as falsidades clericais, né? Com que somos tentados a viver, virão à luz imediatamente. E o Espírito, que lava o que há de impuro, sugerir-nos-á sem descanso para não mancharmos minimamente a unção. Vem-me à mente aquela frase do Coelete que diz: uma mosca morta infecta e estraga o azeite perfumado. É verdade, toda a duplicidade clerical, por favor, toda duplicidade que se insinua é perigosa. Não deve ser tolerada, mas levada à luz do Espírito, porque se não há nada mais enganador que o coração, tantas vezes perverso, é o Espírito Santo, e só Ele nos cura das infidelidades. Para nós, trata-se de uma luta imprescindível. De fato, é indispensável, como escreveu São Gregório Magno, que quem anuncia a palavra de Deus, antes se debruce sobre o seu próprio modo de viver, para que, aurindo da própria vida, aprenda o que dizer e como dizê-lo. Ninguém presuma dizer fora o que antes não ouviu dentro. E o mestre interior que devemos escutar é o Espírito, sabendo que não há nada em nós que ele não queira ungir. Irmãos, guardemos a unção. A invocação do Espírito seja não uma prática ocasional, mas a respiração de cada dia. Vinde, protegei. Eu, consagrado pelo Espírito, sou chamado a mergulhar-me nele, a deixar entrar a sua luz nas minhas opacidades, para reencontrar a verdade daquilo que sou. Deixemos-nos impelir por ele, no combate às falsidades que se agitam dentro de nós. E deixemos-nos regenerar por ele na adoração, porque quando adoramos o Senhor, Ele derrama nos nossos corações o seu Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me, prossegue a profecia, e levar libertação, cura e graça. Numa palavra, para levar harmonia onde não há. Porque, como diz São Basílio, o Espírito é a harmonia. É Ele quem faz a harmonia. Depois de vos ter falado da unção, quero dizer-vos algo sobre a harmonia, que é sua consequência. De fato, o Espírito Santo é harmonia. Antes de mais nada, no céu, São Basílio explica que toda aquela harmonia supraceleste e inefável no serviço de Deus e na sinfonia mútua das potências supracósmicas, é impossível conservá-la a não ser pela autoridade do Espírito. E depois, na Terra, na Igreja, ele é realmente aquela harmonia divina e musical que tudo une. Pensem num presbítero sem harmonia, sem o Espírito. Não funciona. Suscita a diversidade dos carismas e recompõe-na na unidade. Cria uma concórdia que não se funda na uniformização, mas na criatividade da caridade. Assim, cria harmonia entre muitos. Assim, faz harmonia no presbitério. Durante os anos do Concílio Vaticano II,
que foi um dom do Espírito, um teólogo publicou um estudo no qual falava do Espírito em chave não individual, mas plural. Convidou a imaginá-lo como uma pessoa divina, não tanto singular, mas plural, como o nós de Deus, o nós do Pai e do Filho, porque é a sua ligação. É em si mesmo concórdia, comunhão, harmonia. Eu me lembro quando li este tratado teológico, de teologia, quando estudei, me escandalizei. Me parecia uma heresia. Porque, na nossa formação, não se entendia bem como era o Espírito Santo. Creare armonia è quanto desidera, soprattutto attraverso coloro nei quali ha rivelato la sua unzione. Tudo o que deseja criar harmonia, principalmente através daqueles sobre quem derramou a sua unção. Irmãos, construir a harmonia entre nós não é tanto um método bom para que a comunidade eclesial caminhe melhor. Não é balar o minueto, não é questão de estratégia ou de cortesia, mas é, sobretudo, uma exigência interna na vida do Espírito. Peca-se contra o Espírito, que é comunhão, quando nos tornamos, mesmo por frivolidade, instrumentos de divisão. Fofocas. Sempre tratamos do mesmo. Quando nos tornamos instrumentos de divisão, pecamos contra o Espírito. E faz-se o jogo do inimigo, que nunca sai a descoberto, mas gosta de boatos e insinuações, fomenta partidos e facções, alimenta a nostalgia do passado, a desconfiança, o pessimismo, o medo. Estejam atentos. Por favor, estejamos atentos a não manchar a unção do Espírito e o vestido da Mãe Igreja com a desunião, com as polarizações, com qualquer falta de caridade e de comunhão. Recordemos que o Espírito, o nós de Deus, prefere a forma comunitária, isto é, a disponibilidade acima das exigências próprias, a obediência acima dos próprios gostos, a humildade acima das próprias pretensões. A harmonia não é apenas uma virtude entre outras, é mais que isso. São Gregório Magno escreve: quando vale a virtude da concórdia, demonstra o fato de que, quanto vale a virtude da concórdia, demonstra o fato de que, sem ela, todas as outras virtudes não valem absolutamente nada. Ajudemos-nos, irmãos, a conservar a harmonia, custodiar a harmonia, conservá-la. Esta seria a tarefa, começando não pelos outros, mas por cada um de nós. Perguntemo-nos, nas minhas palavras, nos meus comentários, naquilo que digo e escrevo: há a marca do Espírito ou do mundo? Penso também na gentileza do sacerdote. Quantas vezes nós, sacerdotes, somos mal educados, hein? Pensemos isso diante das pessoas. Se as pessoas nos encontram pessoas insatisfeitas, descontentes, que criticam e apontam o dedo, onde está a harmonia? Quantos não se aproximam, se distanciam porque na igreja não se sentem amados, mas olhados com desconfiança e julgados? Em nome de Deus, acolhamos e perdoemos sempre. E recordemos-nos de que ser ríspido e lamuriento, além de não produzir nada de bom, corrompe o anúncio, porque é contra testemunho de Deus, que é comunhão e harmonia. E isto desagrada primariamente ao Espírito Santo, que o apóstolo Paulo nos exorta a não entristecer. Irmãos, deixo-vos estes pensamentos que tenho no coração, hein? Tenho-os no coração e concluo dirigindo-vos uma palavra simples e importante. Obrigado. Obrigado pelo vosso testemunho. Obrigado pelo vosso serviço. Obrigado pelo bem oculto que fazeis. Obrigado pelo perdão e a consolação que ofereceis em nome de Deus. Perdoar sempre, por favor. Jamais negar o perdão.
Obrigado pelo vosso ministério, que muitas vezes se desenrola no meio de tantas fadigas e pouco reconhecimento. Irmãos, o Espírito de Deus, que não decepciona quem coloca nele a própria confiança, vos encha de paz e leve a bom termo aquilo que em vós começou, para serdes profetas da sua unção e apóstolos de harmonia. O Papa conclui assim, com esta forte exortação, dirigindo-se aos sacerdotes, dirigindo-se também a seus estreitos colaboradores, nesta celebração que é também chamada Missa da Unidade, em que os sacerdotes fazem a renovação de suas promessas sacerdotais.